a palavra de Jesus aqui nesse lugar. Esse negócio vai ser muito bom. Então você vai abrir lá em João, abra sua Bíblia ou ligue seu aplicativo. Lá em João 21, do versículo 15 ao versículo 17 somente. Evangelho de João, apóstolo João, capítulo 21, versículo 15, versículo 16 e versículo 17, vai falar dessa maneira. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e queremos nessa noite que ela penetre em nossos corações para que possamos sair daqui um pouco mais transformados, ó Pai, e que possamos, ó Pai, reter a porção que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa noite, ó Pai. É no teu nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, ele sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele também tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu acabei de ler para vocês 1 Coríntios 13, do 1 ao 10. É, para mim, a maior poesia sobre amor, uma das maiores verdades sobre amor. O apóstolo Paulo aqui, Paulo Shakespeare, que escreveu essa poesia aqui. Então, ele escreveu e define muito bem o que é amor. Então ele está falando de um amor ágape, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 10. Todo o resto do capítulo também, ele vai falar de amor. Então, essa definição de amor ágape foi que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 10. Para a gente poder fazer aqui um paralelo com o que Paulo está falando, eu queria contextualizar você do contexto próximo dessa passagem de João, onde Jesus interroga Pedro. Eu queria também falar um pouco do contexto remoto, o contexto um pouco mais distante dessa passagem que a gente acabou de ler aqui. Esse texto aqui que a gente leu em João agora há pouco, ele se passa poucos dias depois de Pedro ter dito que não trairia Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, ele já tinha predito, ele falou: alguém aqui vai me trair. Tem alguém aqui que vai me trair, que eu já estou avisando logo, então vocês nem veem que não tem. Daí eles começaram: não, sou eu, não, eu não sou, não, eu também não, e cada um vai se esquivando ali, e daqui a pouco Pedro está na dele, Pedro sempre muito esperto, aí ele viu que João estava reclinado sobre o peito de Jesus aqui, a cabeça, e a Bíblia fala que Pedro deu aquela olhada assim para João e pergunta, quem vai ser, quem é? Ele fala assim, mas João perguntou e Pedro, ele mesmo tomou uma iniciativa e já se levanta e fala: ei, não sou eu, Jesus, eu não vou te trair. E ainda ele diz mais, além dele não trair, ele daria vida por Jesus. Pedro foi além, Pedro foi ousado aqui. E é nessa hora que surgiu as figurinhas de WhatsApp. Porque nessa hora Jesus mandou uma figurinha para o Pedro falando: sabe de nada, inocente.
Pedro recebeu uma figurinha de Jesus nesse exato momento. Então, Jesus fala: Pedro, ainda essa noite, ainda nessas próximas horas, desses dias, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro acabou de falar que além de não trair Jesus, ainda ele daria vida. Pedro estava falando de um amor sacrificial, de um amor ágape, de um amor que suportaria, de um amor que sofreria por causa de Jesus. Então esse é o contexto dias antes da conversa que ele teve com Pedro. Então um dia antes de ser crucificado, teve esse contexto onde Pedro falou que daria vida, e logo após, quando Jesus então é preso, todos os discípulos começam a escapar, um vai para o lado, um vai para o outro, um fica mais próximo, e a galera, alguns viram Pedro e falam: você também é um deles. Ele fala: não, não, não. Quando ele fala a terceira vez não, o galo canta. Então o galo canta, ou seja, horas antes Jesus já tinha falado, Pedro fez exatamente aquilo que Jesus tinha falado. Então nós vamos caminhar mais um pouquinho, e esse contexto mais próximo da passagem de João 21, nós vamos ver que Pedro, ele resolve pescar. Nessa passagem nós acabamos de ler, onde Jesus interroga Pedro, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido 2 vezes para o discípulo, essa era a terceira vez que Jesus aparecia. Então a Bíblia relata ali versículos antes do versículo 15, onde a gente pôde ler agora há pouco, que eles estão pescando. Pedro resolve pescar. Ele vai pescar e leva mais uns 5, 6 discípulos mais ou menos com ele ainda. E ele: vou pescar, e a galera fala: vou também. Eles estavam desacreditados. Será que agora tudo aquilo que nós vivemos aí com Jesus esse tempo todo, agora ele não está mais aqui, esse negócio de morrer, ressuscitar, aparece, desaparece, e a gente? E agora? A gente está sem esse cara aqui que fez tanta coisa, e a gente faz o quê? Então Pedro já estava meio triste, já estava meio desgostoso da vida naquele momento, foi pescar. E a Bíblia fala que ele foi pescar, eles passaram a noite inteira tentando pescar, mas não pescaram nada. Não pescaram nada. Ao amanhecer do dia, Jesus já está lá na beira da praia, já está assando um peixe, já está com pão. Você pode ler isso ali também, que Jesus já estava ali, né, naquele famoso lanche. Coisa de crente, esse negócio de lanche é velho, gente. Negócio de lanche depois do culto, ó. Jesus já estava ali na praia faz tempo, com o peixinho dele, com o pão. Então ele chega assim e pergunta para os discípulos: vocês pegaram alguma coisa? Não, a gente não pegou nada. Então no versículo seguinte ele fala: lancem a rede do lado direito e vocês encontrarão um peixe aí. Vocês vão pescar muita coisa nesse negócio. Então eles vão e lançam a rede do lado direito, pegam muitos peixes. A Bíblia vai falar que eles pegam 153 grandes peixes, e nesse exato momento, João, que também estava ali no meio da galera que estava pescando, ele fala: é o Senhor. Eles não tinham reconhecido Jesus na beira da praia. Depois que eles conseguiram pegar os peixes, eles vão ver e vão reconhecer Jesus, eles vão falar: é Jesus, aquele cara ali é Jesus. Então esse é o contexto onde Jesus interroga Pedro. Logo após, ele começa a chamar Pedro. Mas o que a gente pode aprender nesse contexto? O que a gente pode aprender aqui nessa narração desse texto? Porque quando Pedro ele volta a pescar, ele não consegue. Por quê? Porque depois que a gente encontra Jesus, depois que Jesus transforma a nossa vida, nunca mais a gente consegue ser o mesmo. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Jesus já tinha aparecido para eles, já tinha falado: ó, eu os envio, e soprou sobre eles o Espírito Santo. No capítulo 20 a gente vai ler isso. Jesus já tinha aparecido, eles estavam dentro da casa, com medos ali dos judeus, dos romanos, porque teve muita confusão ali nesse período de Jesus. Mas logo depois Jesus aparece dentro da casa, a porta trancada, Jesus simplesmente entra e fala: a minha paz eu vos dou, eu vos envio, sopra sobre eles o Espírito Santo. E então Jesus daqui a pouco desaparece e aparece aqui de novo. Mas nós podemos aprender que, mesmo Jesus enviando, Pedro ainda não entendeu. Pedro não entendeu. Pedro não tinha entendido que Jesus já tinha um chamado para ele, já tinha um destino para ele. Então ele tentou voltar para as velhas práticas. Mas deixa eu falar uma coisa: a sua velha vida, as suas velhas práticas não funcionam depois que você encontra Jesus. Porque simplesmente depois que você encontra Jesus, você não consegue ser mais o mesmo. Porque ele já te deu um propósito, já te deu um chamado, ele já soprou o Espírito Santo sobre você. Você tem uma identidade, você tem um pai, você tem muita coisa. Não dá tempo de falar aqui tudo que você tem depois que Jesus transforma a sua vida. Mas Pedro tentou voltar para a vida de pescador. Só que ele não entendeu que Deus chamou ele para ser pescador de homens.
Tinha a ver com vidas. Então, por isso que ele não conseguiu. Depois que a gente encontra Jesus, que temos nossa vida transformada, nunca mais somos o mesmo. Quer ver? Tenta você voltar para a sua velha prática, se você vai ter paz no seu coração. Tenta voltar para a sua velha prática, para você ver como o Espírito Santo vai lá falar: poxa, cabeção, tá vendo que isso não é para ti? Já foi, passou, já era. É outra coisa que eu tenho para ti agora. Eu tenho outro destino para ti, eu tenho um chamado para ti. Não dá, é por isso que não dá certo. Então, depois que você, meu amigo, conhece Jesus, você que conheceu Jesus há pouco tempo, eu só lamento para você. Você nunca mais vai ser o mesmo, nem tenta. Então, quando você tentar voltar com a velha prática, você vai ficar, cara, assim, perturbado. E eu quero que você fique, porque é sinal que o Espírito Santo vai estar incomodando o seu coração e te alertando: ei, Jesus já te deu um novo destino. É isso que nós aprendemos aqui com Pedro. Então, a gente vai caminhar mais um pouquinho nesse texto, e a gente vai ver também que logo depois Jesus fala: ó, vocês vão lançar a rede do lado direito. Lance a rede do lado direito, vocês vão encontrar. E de fato eles encontram. O que Jesus está ensinando com isso? Porque Jesus já tinha enviado eles no mesmo livro de João, no capítulo anterior. O que Jesus está ensinando? O Jesus que já transformou sua vida. É Ele que dá a direção e é Ele que dá a provisão para o seu chamado. Então não adianta tentar fazer do seu jeito. Eles tentaram de tudo quanto é forma, passaram toda a noite. Você acha que eles não sabiam pescar? Eles viviam disso. Pedro era pescador, a maioria dos discípulos eram pescadores. Estavam careca já de pescar aí direto naquele mar do Tiberíades, que eles estavam nesse contexto aqui. Então, simplesmente não pegaram. Por quê? Porque depois que Jesus te dá um chamado, cara, você não auto se promove, você não auto provê para você. Não, Ele te chama, Ele te dá a direção, Ele provê tudo que você precisa para o seu chamado. Esse é Jesus. Então, logo depois que eles encontram esses peixes aqui, eles ficam ao ponto de não quase conseguir puxar essa rede, nós vamos ver que João reconhece. Logo depois que deu certo essa pescaria, ele fala: é o Senhor, é Jesus. Por que ele reconheceu? Porque João já entendeu que ninguém se autopromove, ninguém se autoprovê no chamado, ninguém se autonada. Tudo vem de Jesus. É Ele que dá a direção, é Ele que dá a provisão, é Ele que dá tudo, cara. Não adianta tentar fazer do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito, que não vai dar. Ele tem uma direção específica, Ele tem algo específico para você, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito, e você deve ouvir a voz dEle. Você precisa ouvir a voz de Jesus, que tudo tem a ver com Ele, que assim foi como nossa música que cantamos aqui no louvor. E nós vamos caminhando mais um pouquinho, e antes que a gente possa entrar aqui, propriamente dizendo aqui já nessa conversa de Jesus com Pedro, eu quero deixar claro para vocês mais um contexto dessa conversa. Porque quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde para Jesus: sim, tu sabes que eu te amo. Existem significados diferentes para esses amores aqui, para esse tipo de amor. Então, quando nós vamos ver no português, no inglês, espanhol e por aí vai, a palavra é a mesma. A palavra de amor é a mesma, o significado é o mesmo. Mas no grego, o grego koiné, que é o original da Bíblia, o Novo Testamento todo é no grego e o Velho Testamento é no hebraico. Então, nós sempre procuramos ver a tradução original para nos dar um sentido literal daquilo que está querendo dizer. Então, nós vamos ver pelo menos 4 tipos de amor em grego. Nós vamos ver 4 definições do que é amor no grego koiné, que é o original, o que foi escrito no livro de João, os evangelhos e todo o resto do Novo Testamento. Então, qual o significado do grego para amor? Nós vamos ver alguns. Existe o eros. O que é o eros? É o amor entre homem e mulher, daí que vem a palavra erotismo, erótico, é palavra mesmo para sexo, gente, é esse negócio aí. Quando você vai falar assim, ó, vamos fazer um eros, era assim que eles falavam, não falavam vamos fazer amor. Vamos fazer um eros. Então os casados chegavam um para o outro, não falavam vamos fazer amor, vamos fazer um eros. Então já estava todo mundo ligado o que era eros. Então já está todo mundo sabendo. Sara, fica ligado aí. O que mais que a gente pode aprender aqui? Então a gente vai aprender também que existe outro tipo de amor. Que amor? Storge. O que é esse amor storge? Que palavra é essa? Ela era usada para um amor familiar. Então, né, de pai para filho, irmão para irmão, você vai ver esse contexto familiar. É o storge, esse amor grego usado para um contexto familiar. E aqui eu quero falar para vocês os 2 tipos de amor que está nessa conversa, no diálogo entre Jesus e Pedro nesse momento. Nós vamos ver 2 tipos de amor. Amor ágape, o qual eu li para vocês 1 Coríntios 13, mas a definição desse amor ágape, ou agapau também, que é derivado, nós vamos
ter a seguinte informação: ele revela o amor sem interesse e esperança de correspondência, o amor livre de expectativas que se satisfaz pelo simples motivo de ser um sentimento pelo outro. Na cultura grega, é definido como o amor de um Deus pelo homem, ou seja, amor perfeito, amor sacrificial. Esse é o amor ágape, amor que não espera nada em troca. Aí nós vamos ver agora o amor filéu. A última definição de amor que eu quero dar para você aqui nessa noite. Filéu é o amor que exige correspondência, ao contrário do ágape. Reciprocidade é o amor que sustenta a relação interpessoal entre os homens e que os mantém em comunhão entre si. Se esse amor não for correspondido, torna-se impossível manter uma relação de proximidade e identificação. É um amor fraternal, de amigo, de irmão, mas é um amor que espera correspondência. Quer ver quando você quer, para quem tem irmão aqui, quem não é filho único, se você fizesse um favor para o seu irmão, rapaz, agora ele estava te devendo a vida inteira, ele tinha que dar um favor depois. Ah, mas eu fiz para ti aquele dia. Se não fizer, já tinha uma briga ali. O que é isso? Filéu. É amor filéu. É amor de irmão, é fraternal, isso é bom, mas ele espera algo em troca. Ele precisa de uma reciprocidade. Então, esse é o contexto aqui. Então, quando Jesus chama Pedro de canto, depois que eles já pescaram muitos peixes, Jesus convida eles para comer aquele peixe, aquele pão. Então, eu creio que Jesus chama Pedro de lado assim: Pedro, vem cá. Eu acho que Jesus não constrange as pessoas. Então, ele deve ter chamado Pedro mais de lado, mais na dele. Deixou João ali, os outros discípulos também estavam, creio eu que eles estavam terminando de tirar aqueles peixes, eram muitos peixes, então eles ficaram trabalhando em Jesus. Pedro, faz favor bem aqui, vamos ter uma prosa. Vamos ter 2 dedos de conversa, que nem fala meu pai. Quando meu pai falava para mim que ia ter 2 dedos de conversa, eu falei: ai meu Deus, é hoje. Então, chega aqui, Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes outros? É a primeira pergunta que Jesus faz. Pedro, tu me ama, ágape, mais do que estes outros? Daí Pedro vai responder: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, filéu. Pedro, ele já não correspondeu, não foi no mesmo nível essa resposta. Jamie, como é que a gente poderia exemplificar esse negócio? É que nem você está aí, você que está namorando, está noivo aí, presta atenção no curso de noivo aí, que já falamos aqui. Então, você está aí com a mina, com o guri, que vocês falam aqui. Chega assim para ele ou para ela: guri, tu me amas? Sim, guria. Tu sabe que te considero. É tipo essa a resposta. Ou seja, ali foi o último dia de vida dele. Ali já acabou, para ele foi ali o fim da linha dele. Então foi mais ou menos isso que Pedro fez com Jesus. Senhor, tu sabes que te amo. Tem traduções católicas que se aproximam mais desse contexto, porque Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te quero bem. Pedro não respondeu, Pedro não foi incisivo nessa resposta. Pedro se esquivou um pouco. Então, Pedro, tu me amas, ágape? Eu te amo, filéu, Jesus. Eu te amo, filéu. O que a gente vai ver aqui? Jesus não estava promovendo uma competição. Tu me amas mais do que estes outros? Não estava vendo se ama mais, quem ama menos. Jesus estava lembrando a Pedro, porque na noite que Jesus foi traído, Jesus falou que um deles ia trair. E todo mundo: não, eu não, quem não é, não sou eu, nem eu também não. Pedro foi o único que falou que não sou eu jamais te trairia. E ainda mais, Jesus nem perguntou isso: eu ainda daria minha vida por ti, Jesus. Pedro estava se achando, o amor de Pedro ali, meu Deus, era um ágape. Pedro estava se achando: eu te amo, ágape, Jesus, aqui hoje, eu dou até minha vida por ti. Então Jesus, ele traz a memória de Pedro a noite que ele foi traído. Pedro, tu me amas mais do que este outro? Está lembrado daquele amor ágape? Aquele amor sacrificial que você falou para mim, que daria a vida? Tu me amas, ágape, mais do que estes? E Pedro, ele não pode esconder. Ele fala assim: Jesus, sabe todas as coisas, mas eu te amo, filéu. Eu te quero bem, eu te considero. Não tem como mentir agora. Pedro não está com aquela pompa, Pedro não está com aquele amor todo assim mais agora. Eu lembro aqui de uma entrevista do Romário, jogador Romário, Copa de 94, tinha apenas 2 anos, não lembro disso no tempo, mas lembro de uma entrevista, que já vi depois, obviamente.
O Brasil estava para ser desclassificado. Seria assim, primeira Copa do Mundo que o Brasil não participa, 94. E daí Romário está nesse jogo, ele entra, destrói tudo lá no jogo. E ele classifica o Brasil para a Copa do Mundo. E logo após chegam os repórteres em Romário, no final do jogo. Você pode procurar essa reportagem depois. E aí, Romário, né? O que você achou desse jogo tal? Ele falou, quando eu nasci, Deus olhou para mim, apontou e disse, você é o cara. Foi Pedro na noite que Jesus foi traído. O meu amor, eu dou até minha vida por ti, Jesus. Esse amor aqui não falha, isso aqui é sacrificial. Esse aqui é ágape. Tu sabe o que é ágape, Jesus? Ele quase dá aula para Jesus na hora ali. Só que Jesus lembrou ele agora. E daí Pedro, ele não tem como esconder, ele respondeu, Filéu, eu te amo, Filéu, eu te considero, eu te quero bem, mas não falou, eu te amo, não falou no mesmo nível, na mesma proporção. Então, Jesus vai enquanto Pedro faz essa pergunta, mesmo após ele ter negado 3 vezes, mas o que Jesus nos ensina aqui? Jesus, ele não vai ficar paralisado, ele não vai parar por causa do filéu de Pedro, ou por causa do filéu que muitas vezes nós já oferecemos para ele, e oferecemos ainda para ele o filéu. Muitas vezes ele chega declarando no ágape para a gente está falando, é isso aí, Jesus, eu te amo, filéu, é isso mesmo, vamos que vamos, estamos juntos. Só que deixa eu falar uma coisa, para cada atitude de amor que você tem filéu para Jesus, ele tem uma atitude ágape para você, ele sempre te constrange com amor. Quem aqui já errou, já fez aquela, M mesmo assim, você fala, ixi, agora Jesus vai dar uma lapada, agora é correção na certa. De repente Jesus vem e te abençoa, vem com graça, te abraça e fala, merecia tanta pisa aqui agora. Mas Jesus vem e abraça, coloca uma almofada para você dar uma deitada, passa a mão na sua cabeça, ensina. Quem já sentiu? Eu já errei. Até vezes que eu errei assim, que eu falei, meu Deus, não tenho nem coragem de falar com Jesus mais. E de repente ele vem assim, calma, meu amor é ágape. Eu não estou esperando algo em troca. Eu não morri por você, Jamie, esperando que você fizesse muitas coisas. Hoje eu te conheço, eu não estou surpreso com isso. Eu te amo, eu escolhi te amar e foi uma escolha assim, bem pensada. Bem pensada mesmo, não estou enganado quando eu te amei de uma forma ágape. Então fique tranquilo, para cada atitude de amor filéu que você tem para com ele, ele tem uma atitude de amor ágape para você. Ele te constrange, ele te abraça, ele derrama graça. Então eu vejo nada mais, nada menos, ele falando para Pedro dessa maneira, Pedro, antes de amar a causa, ame o centro da causa. Quem é? Jesus. Porque Pedro devia estar empolgado com tudo, com todo aquele movimento, evangelho, milagres e querendo defender Jesus. E até certo momento ele defendeu, quando Jesus fosse preso, ele cortou a orelha do soldado Malcolm ali, e vamos que vamos, mas não deu. Chegou uma hora que negou, não deu para continuar firme com Jesus, mas Jesus ensina uma lição aqui para Pedro. Pedro, antes de amar a causa, ame o centro da causa. Jesus é o centro da causa. Então Jesus, cara, deve estar no centro do seu coração. A igreja não pode estar no centro do seu coração. As pessoas, esposa, marido, pai, mãe, filho, isso tudo é muito bom, gente. E devemos amar essas pessoas e todas essas coisas. Mas Jesus deve ser o centro do seu coração. Então Pedro, Mateus, Lucas, João, Maria, não ame a causa sem antes me amar. Eu preciso ser o centro do seu coração. É assim que Jesus está falando para Pedro. É assim que Jesus está falando para vocês aqui essa noite. Jesus precisa ser o centro do seu coração. Jesus não está falando para você largar tudo e seguir ele de qualquer jeito. Não é isso, gente. Você pode ter sua vida. Estude, trabalhe, ganhe dinheiro, viaje, curta a vida, faça a obra de Deus. Mas ele precisa ser o centro do seu coração. Ele precisa ser o centro do seu coração. E essa é a primeira lição que Jesus vai ensinando para Pedro. A gente vai ver em 1 Coríntios, como eu li para vocês no capítulo 13, no versículo 4, vai falar que o amor é paciente, o amor é bondoso, a paciência e a bondade andam lado a lado, cara. Para quem é casado, principalmente, vai saber, se você não tiver paciência, não tiver bondade, não anda, não vai. Nem o curso de noivo você faz, gente. Então quem fez curso de noivo aqui é porque teve no mínimo paciência e bondade. Porque precisa andar lado a lado desse negócio. Então foi Jesus exercendo isso na vida de Pedro, falando, Pedro, eu tenho paciência com a sua vida, eu exerço bondade com a sua vida.
Não estou desesperado porque você fez isso. Eu te amo, cara. O meu amor não está esperando que você retribua tudo isso em troca. Não, meu amor não espera uma reciprocidade. Eu te amo porque eu te escolhi. Eu exerço bondade, eu exerço paciência. Eu acredito que o meu amor vai te transformar. Então só entenda uma coisa, Pedro. Antes de amar a causa, me ame primeiro. É isso que Jesus está falando para Pedro. Então, eles continuam conversando aqui, e eles vão para a segunda, Jesus vai para a segunda pergunta, e Jesus continua usando o mesmo verbo. Ele usa o ágape novamente. Ele vai e fala: Pedro, tu me amas? Ágape. E Pedro já está assim, eu acho que Pedro ficou mais envergonhado. Tipo, meu, de novo essa pergunta? Vou ter mesmo que responder essa pergunta de novo? Vai ter que responder. E Pedro responde. Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Não tem aquele amor sacrificial da noite que Jesus foi traído. Não tem mais. E Pedro não consegue esconder. Então eu imagino Pedro muito envergonhado. Por quê, gente? Gente, é óbvio que Pedro está envergonhado. Ele negou, Jesus agora está de frente a frente, face a face com ele, olho no olho. Chamam ele de cantinho assim: Pedro, vem cá, tu me amas pela segunda vez. O cara já está com muita vergonha, gente. Eu acho que eu nem olhava para Jesus naquela hora, de tanta vergonha que eu devia estar. Falar: Jesus, tu sabe que eu te amo, filéu. Eu falava baixinho assim, que é para ver se ele não escutava. Mas Pedro não teve como sair, Pedro não teve para onde correr. Então, Pedro, ele está constrangido, ele está com vergonha, ele voltou a pescar, Jesus viu ele voltando a pescar, ele voltou para as velhas práticas. Então, Jesus sabia que tinha algo especial com Pedro. Porque Pedro foi o que mais se expôs na noite que foi traído. Ele não respondeu coisas que nem precisava, falando que daria a vida. E depois foi o que negou verbalmente. Todo mundo ouviu isso. Ele nem conhecia Jesus, não faço parte desse time aí, esse povo aí, negócio de milagre. Eu não conheço esse cara, pode prender ele. Então Pedro falou isso, gente. Pedro estava com vergonha. O que vai me ajudar a comprovar é que lá em Marcos capítulo 16, no versículo 6 e 7... quando as mulheres elas vão correndo para ungir o corpo de Jesus, logo após ali o terceiro dia, o primeiro dia da semana, elas vão correndo lá no túmulo e de repente elas veem que a pedra já está removida lá, já não está mais lá. E algumas versões falam que tinha um anjo, outras versões falam que tinha um rapaz de branco. E elas falam: o que vocês procuram aqui? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, vocês não precisam procurar por ele aqui. Agora vão e diz aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar eles. Pode avisar, fala que eu já ressuscitei e que nós vamos se encontrar daqui a pouco. E elas então vão correndo e voltam para casa para falar tudo isso para os discípulos. Pedro foi o único mencionado. Por que Pedro foi o único mencionado? Jesus sabia que Pedro, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Logo depois da terceira vez que ele nega, Pedro chorou amargamente, profundamente, freneticamente. Pedro estava com a alma angustiada, a alma de Pedro estava assim entristecida, não tinha alegria no coração de Pedro. Foram 3 anos que em segundos ele negou e acabou porque ele disse que daria a vida e de repente ele não deu nada. Ele negou 3 vezes. Então Pedro está envergonhado. Jesus o anjo menciona Pedro, fala para avisar aos discípulos e a Pedro. Mas o que a gente pode aprender aqui com essa passagem de Marcos, com essa segunda pergunta de Jesus aos discípulos? Porque Jesus sabe o que Pedro fez. Jesus sabia do que Pedro fez. Então, por saber o que Pedro fez, ele também coloca Pedro em evidência, os discípulos e Pedro. Então, o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, eu sei o que você fez, eu sei o que você falou, mas eu não desisto de você. Você pode me amar de um jeito até filéu, mas eu te amo de um jeito ágape, Pedro. Não tem como. Esse é o contexto da segunda pergunta. Você ainda faz parte do meu time. Ele está reafirmando: por que você faz parte do meu time? Porque logo após Pedro responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ele fala: então vai e apacenta minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas, cuide dos pequeninos. Tanto na primeira como na segunda pergunta, Jesus está inserindo Pedro no chamado. Da mesma forma que ele tinha sido chamado uma vez para ser pescador de homem, o erro de Pedro não definiu o chamado dele. Então Jesus continua falando com Pedro: eu não desisto de você, o meu amor te sustenta na caminhada, Pedro. Então quero falar para você aqui nessa noite: o seu erro não define o seu chamado. Jesus não está falando, não está triste, ele não está impressionado com o amor que você ofereceu para ele não está surpreso. Oh, meu Deus, eu esperava mais da Juliana, hein?
Eu esperava mais do Jackson. Tô triste. Esse amorzinho filéuzinho aí, esse filéuzinho deles aí tá muito paia. Não, gente, Jesus não está pensando isso de ninguém aqui. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E por saber todas as coisas, Ele está inserindo cada um de nós dentro do amor ágape dEle. Ele está inserindo cada um de nós dentro do chamado. Ele continua a nos enviar, Ele continua a nos convidar para fazer parte daquilo que Ele quer fazer no mundo. E nós temos um chamado, nós temos um propósito para cumprir. E não é o meu erro, não é o seu erro, não é o nosso erro que vai definir a nossa caminhada. Não, aquilo que sustenta a nossa caminhada com Jesus é o amor dEle. Não depende do nosso amor para com Ele, mas é o amor dEle para com cada um de nós. É isso que Jesus está falando com Pedro nessa segunda passagem, nessa segunda pergunta aqui. Então ele fala: Pedro, calma, cara. Calma, meu amor vai te sustentar nessa caminhada. Nós vamos ver no versículo 18 e 19 de João 21, que Jesus ele vai relatar como Pedro vai morrer. Ele fala: quando você era moço, você andava para onde você queria. Quando você for velho, você vai abrir os braços, vai estender as mãos, vão pegar nas suas mãos e vão te levar para onde você não quer ir, Pedro. O que Jesus estava falando? O que Jesus estava falando? Estava apontando a morte de Pedro. Que morte é essa? Morte de cruz. A mesma morte que Jesus. O que isso tem a ver, James? É uma notícia triste? Cara, não é uma notícia triste. Não é uma notícia triste. Porque Pedro não sabia a forma que ele ia morrer. Mas quando a gente vai ver na frente, vai estudar a história, Pedro morreu, morte de cruz, e quando ele foi ser crucificado, ele falou: não mereço morrer igual o meu Senhor, igual Jesus. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus já tinha predito isso aqui, já tinha avisado Pedro nesse momento aqui. Então o que a gente aprende de novo aqui, nesse momento, é Jesus não está dando notícia triste. E pelo contrário, ele está dando notícia para Pedro, para que Pedro possa se alegrar. Porque um dia Pedro jurou amor sacrificial. Pedro um dia jurou um amor ágape, falando que daria vida. Ou seja, Jesus já olhou para os fins dos dias de Pedro e falou: Pedro, você agora pode me amar de um jeito filéu, você pode ter fracassado, você pode ter um amor limitado, mas eu acredito em você, Pedro. A sua morte vai ser um reflexo do amor ágape, porque você vai morrer por minha causa. Ou seja, o amor que um dia você prometeu ser sacrificial, agora de fato vai ser um amor ágape, você vai morrer por minha causa. Por isso que eu não vou desistir de você, se você errou, se você está limitado, se você fez lá o quê, qualquer coisa. Não, ele está falando: eu sei a forma que você vai morrer, e por isso eu acredito em você, Pedro. Eu te chamo para o meu time, eu te trago para perto, porque um dia o meu amor vai te aperfeiçoar ao ponto de você morrer por minha causa e oferecer um amor ágape para comigo. E foi assim a forma que Pedro morreu. Pedro morreu uma morte de cruz, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, então ele morreu com amor sacrificial, pela causa. Depois que ele entendeu que o centro da causa não é a causa em si, é Jesus, ele morreu pela causa. E foi um amor sacrificial, um amor que se entregou, um amor que não esperou nada em troca. E se Jesus tivesse desistido de Pedro, já na segunda pergunta ali: Pedro, não serve mais, então, né? Vai lá pescar os teus peixinhos, velho, vai vender ali. Então, não é por aí, Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus inseriu Pedro. Jesus sempre trouxe Pedro para perto, ele sempre trouxe Pedro para o time, inserindo novamente Pedro nesse contexto. Então, é isso que Jesus está falando. Eu gosto de lembrar novamente agora 1 Coríntios 13, versículo 7, se eu não me engano. Jesus vai nos retratar aqui de uma forma prática que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Está aqui, ele fez com Pedro. Ele creu, ele sofreu, ele esperou, ele suportou. E por acreditar, por Jesus ter oferecido um amor ágape na vida de Pedro, Pedro um dia pode ter oferecido de volta um amor ágape para com Jesus. Ele não desistiu, pelo contrário, Jesus continua te inserindo naquilo que Ele quer fazer no mundo. Ele só continua chamando a gente, convidando a gente para fazer parte do time dele. E nós vamos agora para a terceira e última pergunta. E Jesus agora ele muda o verbo. Jesus ele muda o verbo aqui. Agora ele vai perguntar na terceira pergunta: Pedro, tu me amas, filéu? Jesus já desceu agora aqui. Vamos descer o nível para a gente tentar te ensinar mais uma lição aqui, Pedro. Pedro já fica triste, é a terceira pergunta já. Remete às 3 vezes que ele negou Jesus. Então,
Simplesmente, Jesus quer, e ele, no final da terceira pergunta, ele também fala de novo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus pequeninos, cuida dos meus cordeiros. O que Jesus está ensinando para Pedro nessa terceira pergunta aqui? Que o amor precede responsabilidade. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo do meu jeito, o jeito filéu. Tá bom, Pedro, eu aceito o seu amor, eu aceito a sua limitação, mas eu acredito em você. Mas tudo bem, se você me ama, então exerça a responsabilidade para com o próximo, porque amar é atitude. Então amar exige atitude para com o próximo. Não tem como eu falar que, Sara, eu te amo. Não tem como o Rubem falar para a Jamilha, eu te amo. Não tem como o Jacques falar para a Juliana, eu te amo. Mas não exercer um pingo de atitude. Não amemos só da boca para fora, mas atitude, é isso que a palavra fala. Então, logo, se eu falo que eu amo, eu preciso fazer alguma coisa para Sara. Preciso comprar um presente, preciso fazer uma surpresa, preciso fazer uma coisa ali em casa para ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, e tudo isso é amor. Serviço é amor, carinho é amor, porque amor é atitude. Então, da mesma forma, no mesmo momento que Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez se Pedro ama ele, e Pedro, sim, Senhor. Respondeu triste, tu sabes que eu te amo. Pedro, então tá bom, você me ama? Então vai e tem atitude para com o próximo. Cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus pequeninos, cuide daqueles que precisam de cuidado. Vai exercer esse amor que eu amei a sua vida, Pedro. Pois é, vai agora e ama o próximo também. Não fique só aqui parado, porque a sua limitação não é o seu limite. A sua limitação é apenas uma etapa para você entender que o amor de Jesus pode te sustentar na caminhada para que você possa ter uma atitude para com o próximo. Apenas isso. A sua limitação não é o seu limite. Entenda isso. Então, quando Jesus ele fala isso para Pedro, ele já continua inserindo Pedro, e no final do versículo 19, logo após falar do tipo de morte de Pedro, Jesus fala, segue-me. Mesmo depois de todo esse contexto, de Pedro ter negado, eles estão na praia, Pedro está triste, teve que responder 3 vezes, Jesus perguntou se é ágape, Pedro respondeu que ama de um jeito filéu, assim, não é tanto, eu te considero, né? Eu pensei que amava daquele jeito, mas não é esse tudo mais, não tem como eu disfarçar. Então, mesmo depois disso tudo, Jesus termina o diálogo falando, segue-me. Foi a primeira palavra que Jesus falou para Pedro quando chamou ele para eles começarem a caminhada. Ou seja, da mesma forma que um dia Jesus te chamou, ele não se limitou por causa do meu ou do seu erro. Ele continua a te chamar hoje e falar, segue-me, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus pequeninos, exerça responsabilidade. Você me ama? Amo, Jesus, de um jeito filéuzinho, seja lá o que for, mas vai e tenha atitude, seja esse amor para com o próximo, vai exercer essa responsabilidade, porque o amor precede essa responsabilidade. Então, Jesus ele está restaurando Pedro, Jesus está inserindo Pedro novamente aqui para o chamado, para o propósito, para o relacionamento. Então, Pedro, essa conversa, se você pudesse resumir em 2 palavras, restauração e inserção. Jesus restaura a vida de Pedro nessa conversa e ele insere Pedro de novo no chamado. Ele impediu que Pedro voltasse para as velhas práticas, ele ensinou Pedro nesse diálogo. Então ele fala, Pedro, você me ama. Você entendeu que eu preciso ser o centro do seu coração. Você já entendeu que eu não desisto de você. Então agora eu preciso te falar mais uma coisa, Pedro. O amor precede responsabilidade. Você me ama? Então vai e cuida de quem está precisando. Vai lá e ama quem está precisando. Vai lá e ama as crianças do Projeto Aba que estão precisando. Vai lá e ama Joinville. Vai lá e ama o Brasil. Vai lá e ama as nações, Pedro. Exerce atitude para com eles, porque amor é atitude. Como eu falei no início, antes da Ana subir aqui, eu falei que missão precisa começar de onde estamos. E de fato, esse é um princípio básico de missões. E eu lembrei da primeira vez que eu fiz missão. A primeira vez que eu fiz missão não foi entre os indígenas, quando eu fui, não foi com os ciganos, não foi quando eu fui para a África, não foi nos projetos sociais lá em Goiânia, no tempo que eu morei lá, não foi. Não foi com moradores de rua, quando eu morava lá no Pará, na minha cidade. A primeira missão que eu fiz, que eu lembro, quando Jesus me ensinou isso aqui,
Era uma tarde ensolarada. Era uma quarta-feira, se eu não me engano. A gente estava prestes a fazer um encontro com Deus lá na igreja. E eu iria até a chácara da igreja para ver alguns detalhes, algumas coisas, todos os preparativos. Então eu peguei o carro, fui com mais um amigo, Wesley. E nós entramos no carro, estava ouvindo música, falando das coisas de Deus, falando sobre Jesus. E de repente, para chegar na chácara, em um determinado momento, encerra-se a parte de asfalto e começa ali 5 quilômetros de estrada de chão. E no início dessa estrada de chão tinha 4 crianças. Os 4 neguinhos assim, queimadinhos, no sol, suado. Eu falei, oh meu Deus, esses meninos aqui, Jesus, sem pai, sem mãe. Gente, no meio do mato assim, no calor. Eu falei, não é possível. Gente, meu coração se inquietou com aquilo, não sei porquê, mas se inquietou. Fiquei inquieto, e eu amo aquele neguinho assim, sabe? Aquele neguinho pequeno, eram uns 4 assim, gente. O maior tinha esse tamanho. O menor, gente, era muito pequenininho o menor. Gente, não sei nem como é que ele andava. Mas tinha 4. Eu parei o carro naquele solzão do Pará, que o Pará é quente, viu, gente? Quente, meu amigo. Então, 3 horas da tarde, mais ou menos, parei o carro. Eu falei, ei, galera. Eles, gritando daquele jeito deles lá, descalço, só de short, solzão, suado eles. Vocês vão para onde? Não, nós vamos ali para aquele rio, tal. Tinha um riozinho lá perto da chácara da igreja mesmo. Falei, cadê o pai? Não, nem souberam responder dos pais, nem sei se tinha pai. Eu falei, então entra aí, eu quero dar uma carona para vocês. E eles entraram. Entraram os 4 no carro e o ar-condicionado estava ligado ali. E eu lembro que eles entraram no carro. Aí eles falaram, ai, isso é bom. Dentro do carro estava gelado, estava com ar, estava bem gostoso dentro do carro. Aí os 4 entraram, aqui tá bom. E comecei a conversar com eles, vocês moram onde? Não, a gente mora ali, nas casinhas para lá e tal. Fui conversando com eles e Jesus foi ministrando no meu coração. E eu lembro que eu cheguei no destino final deles. E de fato tinha lá a gente chama de corguinho, de riacho, algo bem estreito. Tinha uma água bem bonita, limpa. Entrei lá nesse lugar, abri a porta do carro e eles saíram correndo. Eles nem agradeceram. Mas eu não me importei com isso. Aí eles pularam na água. E começaram, sabe, a bater na água assim, levantar a água para cima. E aquela festa. E eu fiquei olhando assim, eu e o Wesley. Aí, e como estava o sol muito forte, quando você joga a água para cima, aí bate aquele raio, vê aquelas partículas da água. Gente, parece que estava num filme ali. Eu falei, meu Deus, tem alguma câmera aqui me gravando, será? Não é possível. Fez aqueles raios de sol, aquelas partículas da água assim, eles jogando água para cima, nem falaram mais comigo, eu olhando. E Jesus falando, tá vendo, Jamie? Essa é a sua primeira missão. Missão é onde você está. É você tirar uma pessoa de uma condição de dificuldade, de calor, de que está difícil, de assim, não sabe nem para onde está indo, de uma situação extremamente difícil e transportar essas pessoas para um lugar onde elas vão ter refrigério. Para um lugar onde vai ter um ar-condicionado, uma água limpa, elas vão estar alegres, vão estar pulando. É isso que eu quero, Jamie. Você não precisa ir lá para longe para fazer isso na vida de uma pessoa, isso é válido também. Mas missão é isso, é você transportar uma pessoa de uma condição assim que ela não tinha condição de sair. Daí você apresenta Jesus, apresenta o Evangelho, e essas pessoas têm a vida restaurada, transformada, mudada. Essa foi minha primeira missão. E eu saí de lá extremamente feliz. Eles nem me viram, nem agradeceram, mas eu não estou me importando com isso. Só estou falando que eu fiquei feliz porque eu cumpri minha missão. Aquele dia eu cumpri minha missão. Eu ajudei aqueles neguinhos, eu falo isso não no sentido pejorativo, que eu tanto achei engraçadinho, achei perigoso, e daqui a pouco eles estavam pulando na água. E Jesus falou, é isso, Jamie. Agora vai e fala para todo mundo
Que missões é isso? É tirar pessoas de condição que ela não tinha condição, não tinha como sair. Daí você apresenta a centralidade do Evangelho, que é Jesus. E essas pessoas têm um refrigério, elas vão ter uma água limpa, elas vão ter a alma saciada, curada, lavada, vão ser salvas, redimidas, vão ter uma vida plena, uma vida de prosperidade em todos os sentidos. Isso é missão. É isso que Jesus faz com a gente. Ele restaura a gente porque Ele quer que a gente exerça responsabilidade. O amor precede responsabilidade. Então vai, Pedro, e cuide das minhas ovelhas. Vai, Jamie, me dá carona. Vai, fulano, e serve na igreja. Vai, ciclano, e serve lá no bairro. Vai, não sei quem, e serve nas nações. É isso que Ele está chamando. Ele restaura a gente para a gente exercer amor para com o próximo, porque o amor é atitude. O amor é atitude. E a nossa motivação tem que ser o amor. A nossa motivação tem que ser o amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, vai falar assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de transportar, de mover montanhas, se não tiver amor, isso também não vale. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado por causa da causa do Evangelho, fui um mártir. Se não tiver amor, nada disso vale. James, se a carona que você deu para os meninos não tiver amor, não valeu. É por isso que nossa motivação precisa ser o amor, porque o amor dele é que sustenta. Então quando ele convida a gente de volta para a caminhada, ele está falando: você pode me amar de um jeito filéu, você pode me amar de um jeito limitado, mas eu acredito em você. O teu erro não define o teu chamado, mas o meu amor ágape, o meu amor perfeito, o meu amor sacrificial vai te sustentar nessa caminhada, Sara. Vai te sustentar nessa caminhada, Thay. Vai te sustentar nessa caminhada, Tiago. É o amor dele que sustenta cada um de nós. E se nessa motivação não for o próprio amor, não vale. Tudo passa, gente. As profecias vão passar. Vocês têm noção que um dia a atração vai acabar? Algum dia, daqui a alguns anos, não sei. Vai passar. A igreja dos filhos vai acabar, gente. Essa estrutura a gente não vai ter mais. Mas existe uma coisa que não passa, gente. É o amor dele por nós. O amor dele por nós nunca passa. E nunca passará. E esse amor precisa ser um reflexo na nossa vida, para que a gente possa refletir esse amor na vida do próximo. Os campos estão maduros, gente. Tem projeto social, tem Brasil, tem as nações pelo mundo afora. Agora vão e exerça a responsabilidade. O amor precede responsabilidade. Grave isso no seu coração. O amor não é algo irresponsável. Ninguém ama só de boca para fora. O amor precede responsabilidade. E para a gente finalizar, se nossa motivação não for amor, como eu falei, passa, tudo passa. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião. Tem 15 anos, quase 15 anos já, 2005. Tempo da Varig ainda. Alguns aqui vão lembrar. E eu viajei e eu estava empolgado, eu estava ali, era criança. Estava empolgadaço, falei, meu avião, e pá, e aeroporto, e vai ser um negócio louco, e foi um negócio muito massa a primeira vez. Eu estava indo de Belém do Pará, lá para Macapá, no norte do norte, gente, bem longe daqui. E eu estava encantado com o avião, tudo assim, massa, o pessoal servindo a gente, que massa esse negócio aqui, né? Quero viajar só de avião, o resto da minha vida. E aí o avião foi levantando assim da cidade de Belém, veio aquelas luzinhas pequenininhas. Eu falei, que massa esse negócio aqui e tal. Eu tava assim, ó. E de noite a gente não vê nada, né? Só luz, mas eu tava empolgadaço, eu tava feliz. Pá, assim, essa luzinha, pá.
Eu só tive só um medo, porque no meio, assim, de repente, estava... Aí, aquela zoada do motor meio que morreu, eu... Foi, mas também não vou ser o primeiro a dar um escândalo. Quando alguém gritar, eu faço corada, mas vamos morrer. Mas eu fiquei calado, do coração. E nada da turbina de novo. Eu fiquei, meu Deus. Olhei pro lado, ninguém falou nada, né? Então, tá tudo certo. Meu coração, daqui a pouco, voltou. Eu falei, não é hoje que eu morro. Eu lembro que chegando em Macapá ali, tava chovendo, o avião teve que voltar para Belém. Eu achei o máximo. Falei, pega, vou andar mais um pouco de avião. O que eu quero dizer com isso? Que depois eu viajei de avião outras vezes. Já fui para vários lugares. Pela graça de Jesus, não sei nem como, eu conheço as 5 regiões do nosso país. Pelo menos metade dos estados do Brasil eu já fui. Fui de avião. Fui de carro, fui de ônibus algumas vezes também. Mas já veio bastante de avião. E deixa eu te falar uma coisa. Passou aquela empolgação. Chego no avião ali, entro. Teve um dia que estava de madrugada, um voo de São Paulo para Maceió. Todo mundo assim, morto, querendo dormir. Gente, estava a aeromoça falando sozinha de madrugada, pô. Que as máscaras vão cair, que não sei o quê. Olhei pro lado, tava todo mundo assim, morto, ó. Falei, cara, ninguém tá dando atenção. Só eu dei atenção para ela, que fiquei com vergonha. Fiquei assim, olhando para ela, ó. Só eu, ninguém tava prestando atenção nessa mulher. 2 horas da manhã, vindo para Maceió, ninguém queria saber. Eu fiquei, mesmo para honrar o trabalho dela, eu fiquei assim, ó. Tô ligado, se a máscara cair aqui do meu lado, opa, já coloque em mim, já tô sabendo. Então, o que eu quero falar? Passou. Já viajei de avião, já fui para a África de avião. Foi uma viagem. Passou aquela empolgação. Já viajei várias horas de avião, passou. Passou aquela empolgação, gente. Não tem mais nada disso. Porque tudo vai passar. É a empolgação da viagem de avião. É a empolgação, muitas vezes, de um casamento. É a empolgação, muitas vezes, de uma empresa, de um salário, de um melhor, de muitas coisas. Passa. Tudo passa. Aí o que você precisa fazer para manter? Exercer amor, porque amor é atitude, é responsabilidade. Aí você cultiva. Você cultiva isso, então você trata, você cuida, você ama, você exerce responsabilidade. Quando Jesus fala, segue-me, Ele está restaurando o ministério de Pedro. Com todos esses erros de Pedro, Jesus não desistiu de Pedro. Ele terminou a conversa falando, segue-me. Eu não importo se o seu é um filéuzinho. Até porque o amor dele é ágape. É sacrificial. É perfeito. Não exige nada em troca. Ele não espera nada em troca. É por isso que ele morreu lá na cruz. Isso é atitude. Ele nos ensinou que o amor é atitude. Por isso ele foi lá e morreu. Ele fez a teoria, ele fez a prática também. E agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você escute a minha voz como se essa pergunta fosse Jesus perguntando para você. Imagine você e Jesus ali naquela praia. Tem o mar, tem aquela areia, aquelas ondas fazendo todo aquele clima. E Jesus te chamou assim de lado. E Jesus agora está te perguntando: Tainara, Lucas, Ronan, Maria, Lucas, João, Pedro, tu me amas? Que resposta você daria para Jesus, cara? Você está na praia com ele, ele está te perguntando: tu me amas, ágape? Que resposta você daria para Jesus? Se ele precisa ser o centro do seu coração, cara. Se você acha que você precisa centralizar mais Jesus no seu coração, se você acha que ele continua te chamando para o ministério, eu quero que você venha aqui na frente. Essa é uma noite de